Muito bom dia, senhora. Programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, começando de manhã hoje. Jornal, estamos aqui na frente do... Está tendo uma manifestação dos professores de Dois Irmãos que estão em greve. Temos aqui... Entre professores e funcionários dá em torno de 60, né? São mais ou menos. 70? 60, mais 70 ou menos. professores e funcionários. E até ontem nós tínhamos mais ou menos 51 parados. 51 parados. Que estavam parados. Vou conversar com vocês aqui daí. Márcia, tá. Professora, a senhora é da 10 de setembro. Tá. No 10 de setembro, quantos professores nós temos em greve? Atualmente são 9. Não, 11. Olha para a câmera aqui. 11 atualmente. 11 atualmente, 11 de 40. Isso. Adesão um pouco menor. E vocês têm alguma noção de... Kátia, vocês têm alguma noção, professora Kátia, da greve no estado do Rio Grande do Sul? Sim, a gente está acompanhando pelo Face, né? Muitas escolas estão aderindo, né? A gente tem mais de 1.200, tinha ontem, né? Já aderido. Mais de 1.200 ontem, mais total, de 1.200 assim. no estado todo. E demais, todas têm professores parcialmente, né? Agora vamos fazer a pergunta-chave. Por que vocês estão em greve? É questão de dignidade, né? Receber nosso salário em dia, não parcelado. Nosso 13º, ele vai parcelar em 12 vezes o ano que vem. Temos nossos direitos sendo negados, que ele está com pacotaço para tirar os nossos direitos. Rafael, se eu esqueci alguma coisa, me lembra. Ameaça de... Ameaça. Exatamente. De cortar agora ponto. A notícia que nós recebemos ontem foi o corte do ponto, né? Foi a notícia, foi a fala dele, a fala né? dele, que é uma ameaça declarada, né, aos professores, a todos os profissionais da educação, e que concordamos aqui que chegamos num limite, né? A gente precisa de uma decisão e perguntar para a sociedade o que ela quer para o futuro. Se a educação é prioridade ou não. Esse é o momento de decidir. E como é que está a situação, por exemplo, dos pais? Nós temos aqui alguns pais, né? Está junto conosco aqui a Kátia, a Viviane, bom dia. Bom dia. A senhora é mãe, bem? né? A senhora não Sim, é professora. A senhora é esposa do Daniel também. Isso. E temos aqui, ele lá, professores pedindo respeito, né? Isso. Muito bem. Isso. E aí, por que os pais estão apoiando esse movimento? Na verdade, o que nós temos trabalhado com as crianças, né, com os nossos filhos, é de que todas as profissões passam pelos professores, né? Então, assim, os professores merecem respeito, é uma profissão fundamental e nós estamos com os professores nesse momento apoiando, né? Eu acho que é justamente pelo teor da própria profissão. Nós temos também aqui, entre os professores, o pessoal que está... Márcia, também tem a rede municipal aqui, a professora Márcia, que é vizinha do Jornal Dois Irmãos, né? A professora Márcia é da rede municipal de educação. Tá? E a sua participação na greve, nesse movimento aqui? A senhora não está em greve, mas está solidária aqui. Eu sempre vou apoiar os professores, acho que é a causa mais justa e nobre, porque todas as profissões, como bem disse a colega, passam pelos professores e a gente tem que ter mais consciência da justiça, da igualdade de direitos e que a gente pode fazer, se unindo a gente pode fazer muita coisa. Nós estamos pensando aqui, professora, sobre o professor Rafael. Nós estamos aqui pensando sobre a greve em si, né? Há quantos meses já vem sendo parcelado o salário dos professores? 47 meses. Parcelado. E agora vem sendo atrasado, inclusive. Uma coisa é parcelar dentro do mês, outra coisa é não pagar. No mês de outubro foi pagado agora R$700 e vai ser pagado o restante no próximo mês em 3 vezes. Até 20 de dezembro ele encerra o nosso salário do mês de outubro. Então, novembro a gente não tem nem noção quando que vai ser pago. E como é que funciona isso? Porque estão dizendo que os professores têm direito a pegar um empréstimo no Banrisul, mas pagar juros. Paga juros? É verdadeiro que se paga juros? O Banrisul criou o adiantamento de salário para os professores. No aplicativo pelo celular. Então, o professor que recebeu o seu salário em dia, pede o adiantamento, deixando juros para o Banrisul. 13º, se nós quisermos toda a parcela, todo ele integral, temos que pedir empréstimo. O Banrisul hoje é o que mais lucra, o banco que mais lucra em cima dos funcionários públicos, porque se tu não pede o adiantamento de salário, tu não consegue pagar as tuas contas, né? Não consegue sobreviver.
Nós temos uma informação que foi passada aqui para o jornal pelo professor Paulo Renato, acho que é diretor, não está aqui hoje, Paulo Renato, mas está aqui a professora Daniela, diretora da escola 10 de setembro, está aqui. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo à greve. Estamos aí. E bem-vindo à transmissão ao vivo. Professora, tem uma informação de que o próprio Fundeb, que é o Fundo Básico de Educação, envia dinheiro para o estado do Rio Grande do Sul em quantidade suficiente para cobrir todos os gastos de educação. Essa é a informação. E que apenas não é feito o pagamento de todos os gastos, porque esse dinheiro, ao invés de ir para a educação, vai para o Caixa Único e acaba indo lá pagar outras contas que não a da educação. Procede isso, professora? Existe realmente essa informação, né? É difícil responder isso porque a gente tem essas informações como toda a população. Sim. Acontece que, por outro lado, o que eu escuto então é que nós, professores, também somos da área do executivo, aonde é a área onde já existe mais corte. Então é os professores, é a brigada, é a polícia, executivos, trabalhadores. Sim. E esses são os cortados, sendo que aquela verba que vem não poderia ser só aplicada na educação, é isso que dizem, e nós ficamos junto nesse pacote sem receber, sem ter o salário justo em dia como deveríamos ter. Afinal de contas, ao que eu vejo, qualquer outra profissão, todas são importantes. Qualquer futuro, tudo, mas tudo vai depender da educação. Tudo passa pela escola primeiro. Não tem governador que não tenha tido um professor, né? Vamos lembrar esse assunto, né? Nós vamos conversar também, a senhora, educação não é mercadoria, né? Aqui, a senhora está tímida, não gosta de falar. Vem cá, professora, vamos conversar com ela aqui. Tá como mãe aqui, bom dia. Como é que é seu nome? Sabrina. Sabrina, qual é a sua avaliação desse movimento dos professores? Eu acho muito importante acontecer aqui na cidade de Dois Irmãos, né? Porque a gente é também solidário, a gente se preocupa com o futuro das nossas crianças e com a valorização da educação em si, da segurança também, né? Mas muitas vezes a gente não se manifesta. E esse posicionamento de professores e pais é importante para os professores entenderem que sim, a gente é solidário com a situação deles e a gente apoia de todas as formas, né? E mostrar para os nossos filhos também que é esse o caminho, né? Não de aceitarmos a forma como os professores estão sendo tratados, né? A senhora Cátia estava nos dando uma informação antes aqui do volume de adesão do movimento no estado do Rio Grande do Sul. Mais ou menos quantas escolas nesse momento estão em greve, professora Cátia? Até ontem pelo Face, a gente acompanhou 1.200 escolas paradas integral. Paralisadas. E outras já com parcial, né? E muitos professores já se programando para agora na próxima semana já viria a greve também. Professora, tem uma outra informação do CEPER, que já são mais de 1.400 escolas. E esse número vem aumentando a cada dia. Só no 14º núcleo, que é o nosso, são professora, vem para frente aqui, ó. 83 escolas. 14º núcleo. 14º o que é o 14º núcleo? É o que nos representa. É essa região da Serra. São 83 escolas já aderindo à paralisação, pelos dados do CEPEX. Ontem, né? Hoje já não sabemos se segunda-feira não terá mais escolas. A partir da segunda vai aumentar esse número. Bom, fazer uma pergunta para essas duas que estão aqui na greve. Vocês têm noção de quanto tempo pode durar um movimento que está recebendo uma adesão tão grande quanto essa? É por tempo indeterminado, né? Nós estamos sofrendo sim a ameaça do corte do ponto, que aonde está a nossa dignidade, é onde a gente para pensar. Esse número ele pode enfraquecer através dessa ameaça, que a partir de segunda-feira esse ponto vai ser cortado. Então sim, esse número ele pode vir a cair, né? Porque querendo ou não, nós precisamos desse dinheiro, nós precisamos do nosso salário, mas através da ameaça é onde fortalece muitos, né? Então eu acredito que sim, os professores podem sim vir a aderir à greve. Tem algum professor de matemática aqui? Quem é professor de matemática? Eliana, vem cá um pouquinho. Nós temos uma dúvida muito grave aqui. Se o governador corta o ponto, para ele pode até passar a ser interessante a greve. Porque aí ele faz caixa e não paga o salário.
Não é meio Mas perigoso nos dá motivo para não recuperar a greve. Se ele cortar o ponto, não tem porquê. Não tem porquê. Aí não tem recuperação de greve. Recuperação Não de tem greve. letivo. Daí não fechou no letivo e daí tu não conclui o Muito ano. fácil, o cálculo é simples. Tem que fechar ao todo 200 dias letivos. E se a gente não recupera o ano letivo, não fecha. Quantos dias são? Quantos? 200 dias 200 letivos. dias letivos. No momento nós Tem temos a carga quantos, mais ou horária menos? mínima de cada disciplina. Aham. Não adianta fechar os anos letivos, os dias letivos, se a gente não tem a carga horária mínima de cada disciplina. Então, os alunos que nas escolas onde não foram fechadas, onde a gente tem os alunos tendo aula, eles têm os dias letivos garantidos, mas se não tiver o número de aulas de cada disciplina, não se fecha o ano letivo. Quantos dias letivos são, professora? Antes de iniciar a greve, tínhamos aproximadamente 180 dias concluídos. 180. Faltavam 20, vamos dizer. Aproximadamente 180, antes de iniciar a greve. Agora já tivemos uma semana, então ainda faltariam. E estes, como recuperar, como vai ser? Só depois de encerrado tudo isso, né? Só depois de ter estabilizado, ter visto como vai ser, como o governo vai agir, como a professora Fernanda falou, em relação a esse corte de ponto. É tudo muito burocrático, é tudo muito difícil de resolver. Mas são 20 dias letivos que faltam. E isso distribui em carga horária, para alguns são 4 aulas, para outros são 5 aulas, depende da disciplina. Nós temos aqui, já pegamos a opinião de uma mãe, de duas mães, tem pais aqui participando, tem alunos participando. Eu fico numa dúvida, se a comunidade entende a verdadeira razão da greve dos professores. Pelo que vocês entendem, os pais estão compreendendo o que está acontecendo ou simplesmente imaginam, os professores entraram em greve? Sabe que eles têm noção, professor, da profundidade do que está ocorrendo em relação à educação no Rio Grande do Sul? Alguns, sim. Eu imagino que alguns, sim, tenham entendido. A ideia é só o seguinte, a questão de parcelamento de salário já foi feito greves em outros anos. Esse motivo perdeu a força. Mas agora não é só questão de parcelamento de salário. Tem a questão de parcelamento de salário, redução de direitos, tem uma outra quantidade de séries, né, de problemas envolvidos. E uma coisa que eu falei na escola, e eu posso falar aqui também, é o seguinte: tu tem a questão, no início do ano, os pais reclamando que não tem professor. Quem, em sua consciência, vai querer se tornar professor? Sabendo que tu vai receber, tu vai trabalhar um monte, que todo mundo trabalha, tu vai receber pouco, parcelado. O Estado ainda hoje demora de 3 a 5 meses para pagar o primeiro salário. O professor trabalha por 3 a 5 meses de graça. Não é que não vai receber. Recebe tudo junto. Recebe uma bolada, Mas tem que estar bem de dinheiro para sobreviver 3 meses. 3 meses sem dinheiro. Quem que foi daqui que passou? A Adri? A Adri, imagina. Vira aqui. Sim, e daí fica como se nós estivéssemos ganhando aquele salário todo mês e o imposto de renda, né, pega 1/3 do salário. Então isso não está certo. Isso é uma coisa no sistema. Por exemplo, a gente vive na era digital e ainda demora 3 meses para pagar. Daí vamos lá. Tu recebe pouco. Não tem direitos. Tu começa a somar, ninguém quer ser professor. Não temos nem tudo de Nós temos colegas em universidades ainda, a procura por licenciatura diminuiu assim, tranquilamente nesses últimos 3 anos, 30%. Tranquilo, 30%. E a questão da aposentadoria que está no projeto dele, parece? Eu nem me aposento. Não, parece que tem uma questão de aposentadoria também, né, André? E aí, como é que isso? A professora Márcia Johan estava falando aqui conosco esses dias e ela falou que é possível que os professores acabem tendo que se aposentar acima dos 65 anos, não apenas aos 65 anos. Com essa mudança nessa proposta, existe isso, porque são 30 anos, né? E depende com que idade começou e as nomeações são tarde. Não tem como ter certeza de absolutamente nada. As vantagens vão cair. Então, quem é o professor que com essa idade vai conseguir dominar a sala de aula do jeito que ela é? Com 30 e poucos alunos, num pique animado, fica difícil. Precisa também jovenzinha, né? Fica difícil. Hoje, 25 anos de trabalho e 50 anos de idade. Eu faço 50 ano que vem, estaria com 27 anos de trabalho. Mas já não vou mais me aposentar, porque a mudança ocorreu, então vou até 52. Com essa vitalidade toda, seria uma pena aposentar.
Nós temos uma outra questão aqui que é muito grave e muito importante, que não está sendo bem discutido, no nosso entender, que é o fato de que a partir do novo projeto de lei, não vai mais importar aqueles cursos que você faça, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque o valor não vão se agregar valores à agregação do conhecimento dos professores. Vocês estão pensando nisso também? Nós vamos trabalhar com, o Estado vai trabalhar com o teto máximo, né? Um professor com doutorado no Estado do Rio Grande do Sul vai receber um pouco mais de R$3.000. Então, isso é dados, né? Aposentadoria final, no máximo, seria R$3.680, é isso? Horas. Não importa quanta graduação você tem. O doutorado, que é dentro da nossa categoria, seria o último nível, né? E o salário máximo é esse. Teto máximo. Teto, estamos falando. Quer dizer, na verdade é possível que alguém que comece ganhe o mesmo que alguém que esteja hipergraduado, vamos dizer assim. Pela reforma, pela nova proposta, sim, os níveis mínimos, né? As primeiras categorias, não importa o tempo de serviço, né? O tempo de trabalho dentro do magistério vai ser mais ou menos o mesmo. Professora, a senhora é professora, mãe ou aluna? A senhora é professora, onde é? No DES também. Como é que a senhora está vendo a questão da participação da greve? Eu acho que é uma luta bem importante, que os professores estão mostrando para a comunidade que não estamos felizes, que estamos trabalhando em condições desestimulantes, né? E que a tendência, na minha opinião, a forma que eu vejo é que com o passar do tempo não vamos ter pessoas interessadas a ingressar na carreira do magistério, uma profissão tão importante para a comunidade, e que daqui a pouco nós não vamos ter mais pessoas interessadas pela questão de não ter o respeito que nós merecemos como profissionais. No caso, o respeito dos próprios governantes, né? Não mais aquela comunidade escolar que se falava. Quando o Estado nos trata como trabalhadores não tão importantes, a própria comunidade começa a nos ver assim dessa forma. Né? O que ficou bonito foi puxando a orelha que a professora do governador deu nele, né? Andou dando uma professora, foi professora do governador Eduardo Leite, deu uma entrevista dizendo que ele jamais imaginava que ele faria aquilo com ela. A mulher botou ele na loucura. E a senhora, como é a sua participação aqui? Eu sou professora Bom dia. do 10, bom dia. Do 10, qual matéria? Currículo, do primeiro ao último. Também, assim, nossa, estou muito decepcionada. Desde o início era meu sonho ser professora. E aí quando chega assim uma altura da tua idade, tu vê assim que tu não vai ter muito retorno. Não tem o porquê. A gente, na verdade, nós estamos trabalhando porque nós adoramos, a gente gosta do nosso trabalho. Mas assim, no entanto, não tem futuro. Não temos perspectiva, né? De futuro. Não temos perspectiva de futuro, né? Não vamos perder a esperança. Vocês estão em greve para não perder a esperança, Estamos né? aqui porque ainda temos esperança, né? O detalhe e importante, também cabe a nós mostrar para a comunidade, para os nossos alunos, para os nossos pais da escola, que estamos aqui para demonstrar essa insatisfação. Nós não estamos passivos, nós estamos felizes. E sim, a gente trabalha com amor à educação. Mas não é só amor, né? Também precisamos do salário para ninguém vive, pagar né? nossas Diz contas. uma música dos atuais, eu acho. De amor ninguém vive. Bom, nós vamos conversar porque estou começando que a barulheira deve começar a caminhada lá. Nós estamos aqui tá com o professor ou com o pai? Está como pai, a senhora como mãe também. E aí, apoiando a greve, o movimento? Não tem como o professor da aula estar incentivado a dar aula e não está recebendo por isso. Bom, vai começar então a caminhada dos professores aqui, o pessoal está se ajeitando. Vamos! E nós estamos transmitindo o início da caminhada aqui na Esquina Democrática do Jornal Dois Irmãos. Esquina Democrática de Dois Irmãos! Vambora, pessoal! Uma pergunta. Cadê os vereadores de Dois Irmãos? Boa pergunta. Pergunta de novo. Cadê os vereadores de Dois Irmãos aqui? É uma boa pergunta. Tem eleição, né? Ano que vem! É uma boa pergunta. Cadê os vereadores de Dois Irmãos? Cadê a consciência? Na hora de falar em prol da educação, blá blá blá, é muito bonito. Agora,
tá aqui. Dia da campanha ajudar deve os aparecer, né? professores. Dia da campanha. É uma pergunta, cadê os professores aqui? Cadê os vereadores? Os professores estão aqui. Os professores e os alunos, e os pais, né? E pais! E os pais, né? Bom, vocês vão começar a caminhada. E esses têm direito de chegar no início do ano que vem e perguntar cadê os professores e cobrar. Os outros não sei se tem tanto direito. Muito obrigado, professor. Estamos aqui cobrindo. Vai começar. O pessoal vai começar a sair, então. Daqui a pouquinho, você lá na frente. Vamos ter lá na frente ver o que está acontecendo lá. Vem passando pelo meio das. Ô, Viviane, cadê tua mãe? A nossa luta unificou! É estudante junto com o professor! Quem não sabe as cantigas a gente vai cantando. Certo? Qual é as palavras de chave que vocês estavam gritando antes lá que nós não conseguimos ouvir? O que vocês estavam falando? Tá. Aqui, vamos lá. Qual é teu nome? Meu nome é Kayoma. Kayoma, tá. A gente meio que estava retomando o motivo pelo qual a gente tá aqui hoje de manhã. Porque afinal de contas não é um motivo... Vocês são alunos, no caso? É, a gente é alunos e tem um motivo pelo qual a gente está aqui. Por exemplo, eu acredito que a gente está aqui porque a gente está lutando pelos nossos professores e que a gente quer mudar alguma coisa. A gente não quer que os nossos professores continuem passando pelo que eles estão passando, porque receber os salários do jeito que eles estão recebendo é completamente injusto. Além de que eu tenho um irmão, eu tenho primas e eu não quero que as minhas primas e meu irmão peguem o ensino médio do jeito que ele tá agora. Que eu quero que os professores sejam muito valorizados e que eles tenham, que o meu irmão, as minhas primas tenham total direito ao ensino médio de muita qualidade. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho rapidamente antes de começar. E tu, qual é a tua participação aqui? Gostei do cartaz, né? Vou começar. Jamais serão vencidos alunos na luta junto com os professores. Pelo menos o clima está alegre aqui, né? 2, 3, Jornal Dois Irmãos também está fazendo a cobertura aqui, está lá o Peter Evanga. Na rua! Nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! Na rua! Nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! Nas ruas! Nas praças, quem disse que nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! Quem somos? Estudantes! O que fazemos? Lutamos! E a nossa luta? Unificou! É estudante junto com o professor! Nas ruas! Nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! Na rua! Nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! É greve! É greve! Imagina. O movimento caminhou pela Avenida São Miguel, desceu pela São José e veio terminar aqui na Praça do Imigrante. Lá está o nosso... Vamos nos aproximar aqui e mostrar esse monumento aqui na Praça do Imigrante. Ali atrás de mim, consegue pegar uma imagem aqui? A cidade de Dois Irmãos sempre se destacou por uma questão de educação. Educação familiar, pai, mãe, filhos, todo mundo cuidando da sua casa, todo mundo cuidando da educação dos seus filhos, com respeito, com dignidade, com alimento, com segurança.
Também se destacou por educação religiosa. Todos nós aqui somos pessoas que temos fé, que temos esperança no nosso coração. O movimento dos professores, que recebeu a adesão dos alunos, né, das escolas, começa a ganhar corpo por um movimento em busca de uma dignidade, não apenas salarial, mas uma dignidade de trabalho. E isso é uma herança que nós, Dois Irmonenses, temos dos nossos primeiros imigrantes. Está aqui um monumento ao imigrante de Dois Irmãos, erguido pelo prefeito Romeu Benício Wolff, aqui na Praça do Imigrante, praça feita também pelo prefeito Romeu Benício Wolff, com o dinheiro da nossa comunidade, com o apoio da comunidade. Os professores merecem todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade. É falso isso de que a imprensa tem que ser neutra. Quando existe injustiça, ninguém precisa ser neutro. Quando existe injustiça, nós temos que ser proativos, positivos. A comunidade de Dois Irmãos tem nos professores de Dois Irmãos grandes aliados do desenvolvimento e da civilização que transformou essa cidade numa das melhores cidades do Brasil para se viver, para se trabalhar, para se ter família e para se conviver com as pessoas. O Jornal Dois Irmãos e a TV local estão aqui apoiando, divulgando e apoiando esse movimento para que a comunidade cresça sua consciência de que os professores que começaram tendo salários parcelados e agora estão tendo atrasados, porque tem gente que vai receber em dezembro o salário de outubro, teve recebendo em novembro o salário de setembro, parceladamente. E quando precisa de dinheiro tem que ir no banco e pagar juros para conseguir esse salário. E principalmente sabedores que se é de que existe pelo Fundeb dinheiro suficiente para pagar todo o custo da educação. E que esse dinheiro entrou no Caixa Único, que foi criado por aquele governador Tarso Genro, que foi seguido por aquele governador gringo e que é seguido agora pelo governador Eduardo Leite. Faz com que o dinheiro que é do Fundeb, ao invés de ser dos professores e da educação, para manter a educação dos nossos filhos, seja desviado para locais que só Deus sabe onde vai. Então, a imprensa local quer dizer ao senhor e à senhora que nós estamos aqui, não neutramente, nós estamos aqui com felicidade, dizendo que os professores têm todo o direito de fazer o seu movimento de conscientização. Eles estão nos educando sobre o que é viver em comunidade. Com a nossa imagem aqui, desse nosso monumento ao imigrante, a nossa homenagem aos de 1829, que fundaram essa terra com trabalho, com consciência e com segurança. Nós encerramos aqui a transmissão desse dia de manifestação de professores, pais e alunos pela educação no Rio Grande do Sul.